Fala galerinha, professor Gabriel aqui. Nossa quarta semana, tá? Ainda com a unidade temática de esportes de invasão, nós vamos trabalhar outro esporte paralímpico. Já aprendemos a semana passada, na semana 3, sobre o voleibol sentado, e esse agora vai ser sobre o basquete em cadeiras de roda, tá? Segue aí na apostila de vocês a partir da página 174 da apostila oficial. O basquete em cadeira de roda, inicialmente foi praticado por ex-soldados norte-americanos que haviam sido feridos na Segunda Guerra Mundial. Fez parte de todas as edições já realizadas de esporte paralímpico e no Brasil tem forte presença na história do movimento paralímpico, sendo a primeira a ser praticada no país a partir de 1958, no Clube do Otimismo, no Rio de Janeiro, pela iniciativa de Robson Sampaio de Almeida e pela ação do técnico Aldo Micolis, tá? O Brasil ainda não conquistou nenhuma medalha, tá? Deu um probleminha aqui na tela, tem que mudar com a outra mão. Semana 4. Tá? O Brasil ainda não conquistou nenhuma medalha nessa modalidade em Jogos Pan-Americanos, tá? Em Jogos Paralímpicos, desculpa. E a estreia da seleção masculina foi em 1972, tá? E da feminina em Atlanta, em 1996. As melhores colocações obtidas na modalidade foi nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, tá? Que foi aqui no Brasil, para quem se recorda da época. E este ano, novamente, teremos os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, tá? É muito legal a gente entender essa ênfase e essas adaptações no esporte funcionam para incluir essas pessoas que, teoricamente, estariam fora, né? Pelas dificuldades que eles têm. Então, as regras do basquete, na página seguinte, a dimensão da quadra, a pontuação e a altura da cesta são as mesmas do basquetebol convencional. As equipes também possuem 5 jogadores e são divididas em 4 quartos de 10 minutos, ou seja, são 4 tempos de 10 minutos. Cada equipe tem 30 segundos de posse de bola e precisa arremessá-la em direção à cesta antes desse tempo. A cada 2 toques na cadeira, o jogador precisará quicar e passar ou arremessar a bola. Como o pé deles não está em contato no chão e sem a cadeira, no basquete de cadeira de rodas, a cadeira faz parte do corpo da pessoa. Então, os 2 toques na cadeira, empurrando a cadeira para frente, eles podem apoiar a bola no colo e movimentar a cadeira nesse momento, porque utiliza-se os 2 braços. A partir desses 2 toques, eles têm que bater essa bola no chão. É como se fossem os 2 passos, tá? Ou ele tem que passar ou arremessar, no caso. Ele não pode, no caso, quicar a bola no chão, desculpa. O simples contato das cadeiras dos participantes não é considerado falta pela arbitragem, só se for de propósito, no caso. E o intuito de deixar os times equilibrados, também existe uma classificação dos atletas, que é feita por sistemas de pontuação que vai de 1 a 4.5, respeitando o potencial funcional de cada um. O que seria esse funcional? As limitações, as habilidades deles, tá? Quanto maior a pontuação do atleta, ele ganha mais pontos, digamos assim. E quando soma todos os jogadores na quadra, deve-se ultrapassar um total de 14 pontos. Então, por exemplo, se eu utilizar 2 jogadores com pontuação 4,5, que são uma funcionalidade melhor, eu já vou somar aí 9 pontos e sobram 5 pontos para eu distribuir para os outros 3 atletas. Aí eu teria que utilizar o atleta de 1, o atleta de 2, né? Dependendo da equipe que eu tenha. Isso falando do esporte, da parte técnica do esporte, tá bom? Então, cada jogador tem de 1 ponto a 4.5. Então, por exemplo, se eu utilizo 2 jogadores de 4,5, que são mais habilidosos, com mais potencial funcional, né? Eu já gasto 9 pontos.
Resta então 5 pontos para eu completar os outros 3 jogadores daí, entendeu? Então, isso é uma regra importantíssima. Vamos às atividades então? Olha a imagem legal do jogo de basquete em cadeira de rodas. Lembrando que não é feito na cadeira convencional. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, olha. A cadeira, ela tem na parte de trás, aqui, ó, bem na parte de trás, é a parte de baixo, uma rodinha que evita que o atleta caia de costas, né? Essa rodinha segura isso. Na parte anterior tem aquelas 2 rodinhas e uma base mais reforçada, e a inclinação das rodas faz com que a cadeira não vire nas laterais de forma muito fácil. Então, apesar de acontecer quedas durante o jogo, eles caírem de fato, é muito mais difícil nessas cadeiras. Outro ponto importante é que as pernas, elas ficam juntas, tá? Numa guia, e elas são apertadas com cinto, então eles ficam presos realmente na cadeira de rodas, é preso na cintura, na altura do quadril e lá na altura do joelho mais ou menos, tá? Então eles ficam bem travados e não precisam se preocupar tanto com equilíbrio. A cadeira convencional, que tem a roda retinha, ela é mais fácil de tombar para os lados, então olha para você ver que é uma estrutura bem diferenciada, tá? Vamos às atividades então. Na primeira atividade, é para você marcar verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. Você vai ter que ler o texto, segue sempre a dica, dá uma lida aqui nas atividades, depois volta lá no texto e lê com calma. A primeira afirmação está dizendo que foi praticado inicialmente por ex-soldados norte-americanos que haviam sido feridos na Segunda Guerra Mundial. A segunda fala que o Brasil já conquistou medalhas na modalidade em Jogos Paralímpicos. Está escrito no texto lá, no finalzinho do texto, no começo do texto a letra A e no finalzinho do texto a letra B. As dimensões da quadra, a pontuação e a altura da cesta são as mesmas do basquetebol convencional. As partidas são divididas em 6 quartos de 10 minutos. Isso é verdadeiro ou falso? Na segunda questão, de acordo com o texto, como funciona o sistema de classificação do basquete de cadeira de rodas? Lembra que eu falei bastante? Que ele vai de 1 a 4,5 e a soma de todos os jogadores, dos 5 jogadores da quadra, tem que ser no máximo 14 pontos, tá? E de acordo com os textos lidos sobre o basquete e o basquete em cadeira de rodas, você tem que citar 2 regras que diferenciam os 2 esportes. Basicamente, as regras do passe, né, porque ele não está tocando o pé no chão, a regra da pontuação, ela permanece a mesma, a maioria das regras continua a mesma, né, tanto que não muda a altura da cesta. A regra do deslocamento, né, no basquete, você pode segurar a bola, dar 2 passos e tem que passar essa bola. No basquete, acontece com 2 movimentos na cadeira, por exemplo. Então, essas 2 regras diferenciam. Mas volta no texto do basquete convencional, dá uma lida se precisar, tá? E para preencher essa parte aí, beleza? Depois disso, já fechou a nossa 4ª semana e vamos adiantar essa 5ª semana. Então, a gente vai terminar essa apostila ainda essa semana para a gente já começar a apostila, a próxima apostila no caso. Beleza, galera? Que é a apostila complementar. Tranquilinho? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Estou à disposição de vocês. Abraço!